Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu iniciarei o estudo sobre as lentes, a óptica da visão e as ametropias. O foco dessa aula será no conceito de velocidade da luz. Vamos aprofundar nessa ideia de velocidade da luz e num conceito muito importante da ótica, da física ótica, que é o conceito de refração. Bom, agora vamos aprofundar no conceito de velocidade da luz. Como o próprio nome diz, esse conceito se refere à velocidade que a luz atinge. A luz é algo que não se sabe bem o significado dela, o que vem a ser a luz. Nós temos tentativas de aproximação do que é essa ideia, que são os modelos de explicação. O modelo de explicação não tem a pretensão de falar a verdade, apenas mostrar o fenômeno sobre alguns pontos de vista para facilitar o estudo. No modelo de explicação que nós temos atualmente, o mais aceito, a luz, ela se comporta ao mesmo tempo como onda e partícula. Conforme nessa figura da direita, a luz ela se desloca no meio como se fosse uma onda, ao mesmo tempo sendo uma partícula. Partícula no sentido de que é possível determinar a sua massa. Como exemplo, quando nós subimos sobre uma balança, nós podemos determinar a nossa massa. E se houvesse uma balança pequena o suficiente para determinar o peso de um feixe de luz, isso seria possível. Mas, como não há, é só um conceito teórico. Bom, segundo a teoria da relatividade restrita de Einstein, a luz é o ente, é o fenômeno, é a coisa mais rápida do nosso universo. Nada é mais rápida que a luz. Bom, ao longo dos últimos séculos, foi possível cada vez mais caracterizar a velocidade de propagação da luz. Da Antiguidade Clássica até por volta do século XVII, meados de 1600, muito se especulou sobre o assunto e acreditava-se que a luz tinha velocidade infinita. Ou seja, não seria possível determinar a sua velocidade porque era infinitamente grande. Nos últimos 340 anos, o astrônomo dinamarquês, esse da foto à esquerda, chamado de Ole Christensen Homer, ele viveu entre 1644 e 1710. Ele reuniu evidências científicas suficientes sobre que a luz ela tinha velocidade finita, ou seja, era possível determinar a velocidade. Ele utilizou um conceito do italiano Galileu Galilei, que viveu anteriormente. Segundo Galilei, a Lua, Júpiter, o planeta, tem uma lua chamada Io. O eclipse dessa lua demoraria muito ao ponto de ser percebida e ser possível uma determinação da velocidade da luz. Bom, nesse caso, a partir dessa ideia de Galileu, Homer conseguiu determinar, passar um valor, que não é o valor que nós temos atualmente, mas foi um valor muito aproximado. A partir de então foram criados outros mecanismos, outros métodos engenhosos, com avanço técnico científico, que foi possível aproximar mais, determinar com mais precisão a velocidade da luz. Atualmente tem-se adotado que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, que levaria, nesse caso, a luz para sair do Sol e chegar até na Terra demoraria 8 minutos, considerando que a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Um outro dado, uma outra estatística, em um segundo, a luz daria 7 voltas e meia ao redor da Terra. Bom, quando eu digo que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, eu estou me referindo à velocidade da luz no vácuo. Vácuo é um local onde não há nada. Não há moléculas, não há gases, não há atmosfera, não há planetas, não há matéria. Agora, a partir do momento que a luz ela começa a se propagar num meio material, ou seja, numa estrutura que tenha uma composição química, a sua velocidade tende a ser reduzida. Como, por exemplo, a velocidade de propagação da luz na água é de 225 mil km por segundo, ou seja, inferior aos 300 mil km por segundo da luz no vácuo. No diamante, essa velocidade cai para 120 mil km por segundo. Já no vidro, 200 mil km por segundo. Então, a matéria, a luz propagando no interior da matéria
ela tende a reduzir, por motivos ainda não muito bem conhecidos, mas certamente tem a ver com a composição química da matéria. Então, apesar de ainda não saber muito o porquê, sabemos que a matéria, o meio material, ele influencia na velocidade de propagação da luz. Bom, em alguns meios, como por exemplo o ar, a interferência do ar na velocidade da luz é muito pequena, ao ponto de considerar desprezível e considerar que a velocidade de propagação da luz no ar seja semelhante à velocidade de propagação da luz no vácuo. Bom, a velocidade da luz em um meio depende da densidade desse meio. Bom, para responder essa questão, primeiramente entender o que é a densidade e quais são os meios. A gente pode comparar, por exemplo, dois meios. Nessa figura da esquerda nós temos um copo de óleo e no copo da direita, água. E o que vem a ser a densidade? Bom, imagine dois copos iguais. Tem que ser iguais os copos. Num copo eu coloco 200 ml de água. No outro copo eu coloco 200 ml de óleo. Se eu colocar na balança para determinar a massa, qual será o mais pesado? O mais pesado será a água. Então a água, nesse caso, é mais densa. Qual o significado da densidade? Quantidades iguais de material diferente, aquele que tem a maior massa terá a maior densidade. Eu dei uma explicação bem simples, mas resumidamente a densidade pode ser entendida dessa forma. E então, se a água ela é mais densa que o óleo, a luz, na teoria, deveria se propagar no seu interior, no meio água, muito mais lentamente, ou mais lentamente do que na água. Mas na prática isso não acontece. A água ela se propaga mais lentamente no óleo de cozinha do que na água, apesar da água ser mais densa. No entanto, para o mesmo meio material, como a água ou o ar, pode-se afirmar que, de modo geral, quanto menor a temperatura desse material, maior será a sua densidade e menor será a velocidade da luz ao percorrê-lo. Bom, vamos agora discutir um fenômeno que ele é muito importante na física óptica, que é o fenômeno da refração. A refração ela acontece quando a luz ela sai de um meio e penetra no outro. Como exemplo, nós discutimos nos slides anteriores a luz saindo do ar e penetrando na água, ou no vidro, ou no diamante. Pode acontecer algumas modificações, como por exemplo, uma pequena curvatura. Ela desvia, a luz pode ter um desvio na sua direção, na sua trajetória. E pode ocorrer também, como nós mostramos anteriormente, uma mudança na sua velocidade. Geralmente, saindo do ar e entrando em outro meio, como vidro, diamante ou água, ocorre uma redução na sua velocidade. Então, sempre onde a luz sai de um meio e penetra em outro, pode ocorrer esse fenômeno. Nessa figura, nós temos duas figuras, na direita e na esquerda. Essa na esquerda, nós temos basicamente o mesmo tipo de sistema nas duas figuras. Um suporte segurando um apontador laser, um laser point, que está ligado e tem uma radiação, um laser esverdeado saindo dele. E essa luz está saindo, penetrando no ar e depois atingindo o meio líquido, a água. E esse dispositivo que nós observamos abaixo é um aquário. A diferença entre a figura da esquerda e da direita é que nessa figura da esquerda o laser está em linha reta, que a gente pode dizer também que está incidindo, penetrando na água e no ar em posição perpendicular. Nessa figura da direita, ele está levemente inclinado, o suporte está segurando o apontador laser levemente inclinado, ou na posição oblíqua. Então, da direita oblíqua e da esquerda perpendicular. Bom, vamos entender agora o que acontece em cada uma dessas demonstrações. Nesse da esquerda, em posição perpendicular, a luz ela está penetrando no ar e se mantém reta. Depois penetra na água e não sofre nenhum desvio, continua em linha reta. No entanto, acontece uma redução na velocidade de propagação desse laser dentro da água. Nessa figura da direita, em posição oblíqua, ele incide no ar, esse laser de coloração esverdeada, penetra na água e sofre um leve desvio. E esse desvio, que é a refração, é sempre acompanhado de uma reflexão. Então, parte da radiação luminosa do laser ele reflete para cima.
Então perceba uma diferença entre a figura da esquerda e da direita. Na esquerda, continua em linha reta, só ocorre incidindo em direção perpendicular, ocorre somente uma redução na velocidade. Já em direção oblíqua, ocorre tanto uma alteração na trajetória de incidência do laser, quanto uma reflexão. E a mudança na velocidade de propagação da luz também dentro da água. Então, esse é o fenômeno da refração. Bom, nessa figura nós vamos observar um pouco da geometria, alguns aspectos geométricos da refração. Nós temos um sistema que tem uma separação entre o ar, que é a parte branca, a parte de cima, e a água, que é a parte azulada, a parte de baixo. Nós temos um laser. À medida que eu vou falando, eu vou colocando pontuações com uma seta avermelhada. O raio laser se encontra, conforme indicado nessa seta, ele está incidindo um raio incidente que tem a coloração esverdeada. Então, o raio incidente está indicado por essa seta. Ele está entrando em contato com a água, com a interface água-ar, e está ocorrendo uma reflexão. O raio refletido é esse esverdeado que está sendo indicado por essa outra seta. E parte desse raio ocorre uma refração, que ele penetra no meio líquido e sofre um pequeno desvio. Nós podemos observar uma reta chamada, é uma reta virtual, ela é imaginária, a reta normal, representada pela letra N, que ela se posiciona de forma reta, no sentido vertical, na direção vertical. Então ela corta certinho e forma dois ângulos iguais entre o raio incidente e o raio refletido. O ângulo do raio incidente é representado pela letra I. Ele apresenta o mesmo tamanho do ângulo refletido, que é representado por I, e essa pequena vírgula em cima, ou apóstrofo, é chamado de I'. Esse apóstrofo é chamado de linha. Então, da esquerda nós temos o ângulo incidente, que é chamado de I, e na direita o ângulo refletido, chamado de I'. E o tamanho do ângulo I é igual ao tamanho do '. Nós temos também o ângulo de refração. O ângulo de refração ele é sempre menor que o I e o I'. Ele é sempre menor que os ângulos de incidência e de reflexão. E ele tende a se aproximar à reta normal, à reta N. E como vimos no slide anterior, aquela incidência perpendicular, a luz refratada, ela fica bem em cima da reta normal. Então, nesses casos, quando a incidência é perpendicular, ela coincide com a reta normal, o raio de refração, o raio refratado. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.